Irmãos, boa noite, graça e paz. É com alegria que nós iniciamos mais uma live nessa noite. Essa live nessa noite vai ser um pouco diferente, vai ser uma live interativa, onde eu convido você a participar conosco, a estar junto conosco, interagindo, mandando a sua pergunta. E nós vamos estar hoje falando sobre o bom uso das redes sociais. Eu quero dizer que essa live é uma live do projeto Palavra em Foco, projeto esse que a gente faz na Universidade Federal de Lavras, na Capela Ecumênica, um trabalho de assistência espiritual, propagação da Palavra de Deus, mas hoje nós estamos fazendo por aqui em razão dessa pandemia. Então eu gostaria de convidar você a participar conosco, convide alguém também, compartilhe para que outras pessoas possam estar junto conosco nesse momento, nessa live, e possam estar assim, mandando a sua pergunta, interagindo conosco. Eu creio que esse assunto é um assunto importante, um assunto que nós precisamos refletir, até porque, em meio a toda essa pandemia, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. E essa realidade, muitas vezes, ela tem sido feita, tem acontecido diante das redes sociais, no que diz respeito à comunicação, a aulas online e a tantas coisas importantes, Hoje a nossa vida gira em torno da internet, gira em torno de muitas coisas que nós fazemos online. E hoje nós convidamos então você, da mesma forma, a participar conosco dessa live, interagindo, mandando a sua pergunta e falando conosco nesse momento, Sabemos que as redes sociais, elas foram criadas, e tem um propósito de estar levando as pessoas à interação, a estar se aproximando, mas nós sabemos que ao mesmo tempo também tem se discutido bastante acerca de muitas coisas que as pessoas têm utilizado na rede social, e elas têm utilizado de maneira equivocada, muitas vezes trazendo isso prejuízo, Muitas vezes as pessoas estão ali utilizando dessa ferramenta para espalhar fake news e tantas outras coisas, e nós hoje vamos estar conversando alguma coisa sobre isso. Então eu convido você a participar conosco, compartilhe com alguém, use aquele aviãozinho, mande para alguém, e a sua interação nessa noite ela é bem-vinda, Mande a sua pergunta. Nós já temos uma pergunta que chegou aqui, mas se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar ali nos comentários, e a gente vai ter o prazer de poder estar participando com você e estarmos discutindo então sobre esse assunto que eu creio que é muito importante. Eu vou começar essa live lendo um texto da Palavra de Deus, Eu creio que nós vamos falar de um assunto que é importante, e nós temos também que olhar para aquilo que a Palavra de Deus diz para cada um de nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 19 a 23. Paulo escreve então aos Coríntios, e ele então faz algumas considerações aqui que são importantes acerca do trabalho dele, acerca da contextualização, acerca daquilo que ele fazia ali como evangelista, como apóstolo, como alguém que foi chamado pelo Senhor para propagar as boas novas de salvação. E ele então fala da sua prática, ele fala qual foi o seu procedimento, o que ele fez com vista de ganhar algumas pessoas para o Evangelho, para que eles pudessem ouvir a mensagem do Evangelho de forma clara. E nós vemos então que nesse texto diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Portanto, e aí ele fala em outro texto que eu vou ler também, ele fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, esses dois textos, quer dizer, tanto Paulo falando então
né, aos coríntios, como ele falando então em dois momentos aos coríntios, ele fala então sobre qual deve ser o nosso procedimento. O primeiro texto ele fala que ele foi alguém que contextualizou a mensagem, que ele então se identificou com aqueles que precisavam ouvir da palavra de Deus. E o segundo texto então fala que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer então para a glória de Deus. Isso é muito importante, não é para a nossa própria glória, não é para o nosso engrandecimento, não é para que a gente possa atender às nossas necessidades. Pelo contrário, aquilo que nós vamos fazer deve ser para a glória e honra do nome do Senhor. E aí ele fala que qualquer coisa que nós formos fazer tem que passar por esse crivo. Será que nós estamos fazendo para a glória de Deus? É o que o texto então vai mostrar para cada um de nós. E aí, eu gostaria de abordar aqui alguns pontos que eu creio que são importantes dentro dessa discussão, né? Se nós queremos usar as redes sociais de uma maneira correta, de uma maneira que seja edificante e que seja abençoadora, nós temos que abordar alguns pontos. Eu gostaria de começar aqui falando sobre a evolução da comunicação. A gente sabe que a comunicação nesses últimos 10 anos, ela evoluiu bastante. Então, coisas e instrumentos que a gente utilizava de comunicação anteriormente, eles ficaram obsoletos. Por exemplo, nem todo mundo sabe o que significa fax, né? Carta a gente já não usa mais, telegrama também a gente já não usa, orelhão é uma coisa rara, era uma coisa que tinha em qualquer esquina das grandes cidades. Telefone fixo, a gente lembra de um tempo que as pessoas até faziam negócio com telefone fixo, custava uma fortuna, né? E era alguma coisa que estava dentro da maioria das casas das pessoas que tinham, então, e faziam parte ali da classe média. Mas todas essas coisas são coisas do passado. Até mesmo o papel, né? A gente usava muito o papel, a gente tinha arquivos que a gente colocava ali, vários ofícios, várias cartas, ou então quando você recebia um fax, você arquivava numa pasta uma mensagem que era importante, a autorização para alguma coisa, ou um documento que era importante. E aí quando a gente olha para tudo isso, isso já se tornou obsoleto. Já há muito tempo a gente utiliza de um instrumento que já não precisa mais do papel, que é o e-mail. A gente já utiliza a internet já há algum tempo e acabamos então, né, vendo que todas essas coisas elas acabaram ficando obsoletas, né? A gente até lembra também de uma coisa também que usava, que era ali antes do celular, que tinha a capacidade de mandar mensagem, que era então o pager. Né, alguns profissionais utilizavam desse instrumento. Hoje, né, o pager, ou seja, está dentro do celular, e hoje a gente tem alguns outros instrumentos, né, como o WhatsApp, a gente tem lá o Telegram e outras maneiras de você enviar uma mensagem, de você poder se comunicar com as pessoas. Alguns até dizem que nos últimos 10 anos é como se passassem 100 anos, né? Houve uma evolução muito grande em meio a todas essas questões relacionadas à comunicação. É claro que quando a gente pensa na comunicação, existe muitas coisas no que diz respeito à comunicação que são boas. Trouxeram, de certa forma, a possibilidade da gente poder se aproximar das pessoas, da gente até ganhar tempo no que diz respeito ao comunicar. Fica mais fácil você falar com alguém. Às vezes, para a gente saber notícia anteriormente, você precisava esperar o retorno de uma carta que você tinha enviado. Hoje em dia, isso é online, é automático. Você envia uma mensagem e você fica até um tanto quanto apreensivo quando aquela resposta não vem imediatamente. A gente até se torna um tanto quanto impaciente e diz assim, fulano está demorando a responder, né? E aí a gente às vezes tem essa visão da demora, mas o que demorou foi alguns minutos, né? Foi alguns instantes, e a gente às vezes quer que a coisa venha e aconteça rápido. Também, quando a gente pensa nessa evolução da comunicação, ela contribuiu com a aproximação e de uma comunicação mais possível. Antigamente era mais difícil de você poder se comunicar. Por exemplo, eu falei lá do telefone fixo, nem todo mundo tinha telefone fixo. Às vezes, para a gente ligar para alguém, quando a gente estava longe, eu mesmo tive essa experiência de logo no início do meu ministério, eu não ter telefone fixo ainda dentro de casa, morando numa outra cidade,
eu tinha então que ter um cartão. Na minha época eu já tinha um cartão de telefone, né? E você então tinha vários cartões ali e você colocava no telefone, falava por alguns minutos e não era uma coisa que demorava muito, até porque você estava fazendo um interurbano e aquilo consumia rápido os créditos que você tinha colocado ou que você tinha naquele cartão. Algumas mais anteriormente, né, usavam ficha. E você tinha que usar, né? Se a gente já não gosta de moeda, imagine você ter que usar um monte de ficha que era colocado então no orelhão para que você pudesse se comunicar com alguém. Ou então você precisava ter um amigo que tinha um telefone, se aproximar dele, poder pedir um favor, de poder ligar para alguém, e aí você ligava para alguém a cobrar para que a conta não viesse para aquela pessoa que estava ali, né, te emprestando o telefone. Então, tudo isso, né, a evolução da comunicação trouxe essa aproximação. Se bem que algumas pessoas, às vezes, têm reclamado, né, de algumas questões no que diz respeito. Às vezes, essas redes sociais, a internet, a comunicação através da internet aproximou, né, aqueles que estavam distantes e distanciou os que estavam perto. Hoje em dia tem pessoas que às vezes estão tão perto e que poderiam bater um papo, ter uma conversa, e às vezes eles, na hora de se comunicar, eles estão se comunicando através de mensagens de texto, através da internet, e às vezes, não estou dizendo nesse tempo, que talvez por causa do afastamento social, a gente tem que estar longe, mais longe um do outro, mas anteriormente a gente poderia ali estar tomando um café, batendo um papo, né, se aproximando, e às vezes a gente até vê algumas coisas curiosas, né? As pessoas às vezes, quando vão compartilhar até de uma refeição num lugar público, num restaurante, você tem 4 pessoas na mesa, às vezes 4 pessoas, cada um estão ali com o seu celular, e até mesmo aquilo que deveria ser, né, o convívio social acaba distanciando pessoas tão próximas. Mas a gente sabe que as redes sociais, bem como, né, a internet, ela tem um poder muito grande de proporcionar algumas coisas. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantas reuniões estão sendo feitas online? Reuniões de trabalho, reuniões às vezes de motivação, de mentoria, coisas que são importantes. Hoje você pode fazer uma videochamada, então você não vai simplesmente ouvir a voz de uma pessoa, você pode ver essa pessoa do outro lado, e você pode utilizar da videochamada, poder fazer uma reunião com um grupo, conversar e cada um se ver e poder estar ali, né, como se estivessem todos aqui presentes. Hoje tem as videoaulas, né? A gente está aí sofrendo, né, em meio a todo esse momento da pandemia, e aí os adolescentes, os jovens, as crianças, elas estão fora, né, nós podemos dizer, da escola, e elas estão ali tendo estão tendo videoaulas, né? As aulas são online. Nós conseguimos também nos comunicar com pessoas em todo o mundo. Isso também é importante, né? A internet ou as redes sociais aproximam, a gente pode falar de maneira simultânea, de maneira ao vivo com alguém que está do outro lado do planeta. Então todas essas questões, elas são importantes, mas existe também algumas coisas que a gente deve tomar cuidado. E como eu falei no início do texto, Paulo fala que ele utilizou de todos os meios para ganhar alguns para Cristo. Não quer dizer que Paulo fez o que as pessoas faziam de errado, mas ele se identificou com aqueles que estavam ali ao seu redor. Ele pôde, então, procurar, através da contextualização da palavra de Deus, se aproximar daqueles que precisavam ouvir da mensagem. Então, hoje, se nós estamos fazendo uso da internet, das redes sociais, isso ser usado para ganhar pessoas para Cristo, para anunciar as boas novas de Cristo, para trazer uma palavra de esperança, nós temos que contextualizar essa mensagem. Ou seja, nós temos que usar dos meios tecnológicos, nós temos que usar daquilo que está sendo colocado à nossa disposição, para que a gente possa levar a mensagem àqueles que tanto precisam. Mas quando eu digo que existe um perigo, é a ilusão que a rede social ela pode criar, ou que ela pode trazer ao coração humano. Muitas vezes, quando a gente olha o Facebook, o Instagram de algumas pessoas, né, parece que as pessoas vivem um mundo de maravilhas. Não se tem problemas, não se tem dificuldades, né, é sempre ali tentando, né, mostrar alguma coisa que está fazendo, e às vezes tem sido até, nós podemos dizer, um mundo um tanto
quanto vazio, porque as pessoas estão ostentando bens materiais, beleza, aquilo que elas estão comendo, aquilo que elas estão fazendo de lazer, e isso acaba criando uma ilusão muito grande de um mundo que parece ser um mundo sem problemas, sem dificuldades. E aí isso é muito perigoso, porque a rede social, na minha visão, não é simplesmente um lugar onde a gente vai disputar quem tem mais, quem come melhor, ou onde come, quem tem mais lazer, quem faz e o que deixa de acontecer. As redes sociais, nós podemos dizer que é o momento da gente até compartilhar coisas acerca da nossa vida ou da vida comum, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que aquilo não seja uma maneira da gente achar que nós estamos nos colocando numa situação de superioridade com outras pessoas. Então é muito importante que você tenha isso em mente. E aí existe ali, né, um conflito que ele vai ser constante dentro desse mundo, o mundo virtual com o mundo real. Tem pessoas que, infelizmente, elas precisam cair literalmente na real, porque elas estão vivendo o chamado mundo virtual. E aí, quando a gente pensa nesse mundo virtual, é um mundo cheio de maravilhas, é um mundo de aparências. É um mundo que muitas vezes nós estamos tentando mostrar aquilo que nós não somos. E é por isso que, de repente, algumas coisas até acabam se tornando um tanto quanto fúteis dentro desse universo online. E tem coisas que a futilidade, né? Nós podemos dizer de forma bem clara, coisas que não acrescentam nada, mas as pessoas estão ali tentando demonstrar de todas as formas um conceito de felicidade um tanto quanto equivocado, porque esse conceito de felicidade ele está baseado, né, em coisas materiais, em coisas que eu posso dizer que são efêmeras, ou seja, são passageiras, coisas que não acrescentam muita coisa na vida, mas muitas vezes as pessoas estão ali vivenciando todas essas questões. Em meio a toda essa questão de você tentar mostrar um certo status, né, uma certa ostentação, as grandes corporações, as grandes empresas, elas têm aproveitado desse universo para fazer as suas propagandas, né? E hoje em dia, né, está lá, né, em moda, né, a pessoa se tornar alguém que é um influenciador digital. E através daquilo que ele então apresenta, ou aquilo que ele coloca como sendo marca, que ele está sendo usado, e às vezes ele está sendo patrocinado por isso, né? As pessoas começam a criar dentro do seu coração até um certo conceito ali de inveja, de querer ter e desejar as mesmas coisas que eles estão apresentando, que eles estão fazendo a propaganda. A propaganda então saiu lá da televisão, ela saiu de outros canais de comunicação e ela entra dentro da sua casa, dentro do seu universo, dentro desse universo chamado online. E aí a gente vê que a propaganda ela está ali sendo oferecida a todo momento. E aí a gente às vezes acha que existe também uma certa beneficência por parte daqueles que são donos das redes sociais e nos oferecer esse serviço que teoricamente é gratuito. Pelo contrário, existe todo um interesse comercial. Não é à toa que as empresas, né, que estão ali na internet e que fazem as redes sociais, elas estão ganhando bilhões e bilhões. São os aplicativos mais rentáveis do planeta. E como se ganha dinheiro? Através, né, nós podemos dizer, dessa aproximação de alguns produtos, de levar uma propaganda para dentro da sua casa, do seu universo, e muitas vezes também existe o perigo de usar os seus dados em outras coisas que eles querem. Hoje quem controla os dados das pessoas tem um poder muito grande, e isso é extremamente perigoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se deixe levar e criar uma ilusão em cima dessas questões. Mas uma outra coisa também que é muito perigoso nas redes sociais, né, e aí existe esse perigo, é a chamada fake news, as fraudes, fofocas, boatos. A gente às vezes vê ali atentados contra a reputação de pessoas, a exposição exagerada, o uso indevido de imagens, o uso indevido das redes sociais para se discutir assuntos que deveriam ser discutidos pessoalmente, né? E aí a gente vê que algumas pessoas até usam, né, as redes sociais para desabafar. Até uma frase que se tornou bastante conhecida é uma frase que as redes sociais deu a voz
para pessoas que são ignorantes. Eu não concordo inteiramente com essa frase, mas uma frase que nos faz pelo menos pensar de que pessoas que não tinham a possibilidade de se manifestar, elas às vezes têm o direito e elas têm ali a possibilidade de colocar dentro das suas redes sociais aquilo que ela pensa. Só que isso às vezes é muito perigoso, porque a gente vê pessoas que estão atacando o outro, pessoas que estão falando coisas que não deveriam. Então nós que somos cristãos, nós deveríamos ter um posicionamento diferente. Mas eu queria aqui falar, por exemplo, fraudes. Há muitas fraudes. Principalmente nesse tempo de pandemia, aumentou muito o número de fraudes, porque as pessoas estão usando mais a internet, as redes sociais, e as fraudes aumentaram. Golpes, tentativas de roubar os seus dados ou de repente passar por você para tirar então vantagem dessas questões. Agora, um debate que é muito presente no nosso tempo é o debate chamado da fake news. E aí a gente sabe que nem sempre tudo é fake news. Você expressar a sua opinião, ainda que determinada questão nós temos que ter uma certa prudência, não quer dizer que é fake news. O que seria fake news? Seria uma mentira travestida de um aspecto de verdade. E aí nós vemos notícias falsas. Notícias que não tem uma base, que não tem, nós podemos dizer assim, nenhuma investigação pela parte daquela pessoa que de repente recebeu e passa para frente. E isso é muito perigoso, porque por trás dessas fake news, às vezes há pessoas sem nenhum escrúpulo de tentar passar mensagens ou nós podemos dizer notícias que podem impactar a sua vida, o mercado, a política e pessoas, mas que não tem uma base, não tem uma veracidade por trás dessas questões. Então a gente vê que isso é muito perigoso. Aí a gente vê também as chamadas fake news, às vezes elas são bem parecidas com fofocas, né? Eu ouvi uma coisa e eu passo para frente sem saber se aquilo é verdade ou não, ou se eu deveria passar aquilo pela frente, né? Então eu lembro até de algumas pessoas que elas às vezes elas deveriam estar ali antes de passar uma determinada notícia para frente, pesquisando se aquilo aconteceu, se houve, nós podemos dizer assim, né, alguém que realmente comprova aquela notícia, ou aquilo é um boato, e aí a gente vê coisas que são perigosas. Eu lembro de uma mulher, né, que pelas redes sociais ela foi ali caluniada, isso lá na cidade de Santos, e ela foi linchada porque ela foi acusada de roubar crianças, de fazer o comércio de crianças. E aí ela acabou, era uma mulher inocente, não tinha nada a ver com aquela situação, e por causa de fofocas, de boatos, de fake news, aquela mulher acabou sendo tirada da sua vida, né, pela uma multidão enfurecida que se levantou contra ela porque acusavam ela de um crime que ela não tinha cometido. Existe também um atentado contra a reputação, né? Pessoas que às vezes têm um relacionamento às vezes com alguém e aí começa a espalhar na internet coisas mentirosas, ou até mesmo num momento impensado, trocaram fotos íntimas e isso é divulgado, é colocado nas redes sociais. Aí a gente vê que as pessoas às vezes utilizam disso para tentar taxar ou ali definir uma pessoa através de todas aquelas questões. E o atentado à reputação, ele é muito perigoso, porque uma vez que você solta palavras ao vento, são como você soltar, né, penas ao vento. Depois não tem como você catar e recuperar muitas vezes a reputação de algumas pessoas. Existe também uma exposição exagerada de determinadas coisas. Isso é perigoso. Tem pessoas que elas postam na internet o carro que possuem, onde moram, aspectos dentro da sua casa, aspectos íntimos da sua família, e existem pessoas que às vezes utilizam dessas imagens ou utilizam dessas informações para aplicar algum golpe contra você. Então isso é perigoso. Você colocar foto dentro de um universo de intimidade da sua família, você postar determinadas questões, né? E é muito importante que você tenha isso em mente. Eu lembro até da história de um amigo meu que ele mandou então um e-mail dizendo então que um dia a esposa e ele estavam na praia, elas foram tirar algumas fotos e algumas pessoas pegaram essa foto, recortaram a sua imagem e colocaram na internet essas fotos como se a esposa dele fosse garota de programa e se oferecendo então um serviço, né, de prostituição.
E aí a gente vê que, infelizmente, alguns também têm utilizado de até fotos de crianças para fazer propaganda de pedofilia, de trocar fotos de pedofilia. Esses são aspectos muito perigosos. Como também você usar de forma indevida a imagem ou o trabalho de alguém, né? Isso é roubo, e tem muitas pessoas, às vezes, fazendo isso também na internet. Então é importante que você tenha isso em mente. Existe o lado bom? Existe, mas existe o lado também que é perigoso. E é muito importante que você tenha cuidado. Outra coisa que eu recomendo é que, se você quer desabafar, você precisa seguir alguns conceitos. O primeiro conceito, que Deus é aquele que ouve o nosso desabafo. Desabafe diante de Deus. Se você acha que isso, de repente, não supriu tudo aquilo que você queria, desabafando, colocando para fora o que você está sentindo, procure alguém que possa ser um bom conselheiro, alguém de confiança. Mas não desabafe na internet. Às vezes a gente vê que as pessoas falam coisas indevidas, coisas que ofendem, coisas que machucam, ficam mandando recado um para o outro. Isso não acrescenta nada. E nós que somos cristãos, nós não podemos seguir esse caminho. Nós temos que ser diferentes. Então é muito importante que você tome cuidado com você estar ali tendo uma exposição exagerada da sua intimidade, da sua vida. É tão bom, irmãos, a privacidade. Você só valoriza a privacidade quando você perde ela. E tem muitas pessoas que às vezes estão perdendo a sua privacidade por culpa sua mesmo, porque estão expondo demais aquilo que deveria ser seu, íntimo, da sua família, né, das pessoas, pelo menos, que estão ao seu redor, do seu convívio. Né? E tem coisas até que cabe processo, porque se você difama uma pessoa publicamente, isso pode até trazer um processo indevido, porque por calúnia e difamação. E tem muitas pessoas que às vezes colocam algumas reclamações e falam de pessoas, né, citam nomes. Isso é extremamente perigoso. Nós não podemos agir dessa maneira. Tá? Ainda que a gente se sinta indignado com algumas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nesses dias também uma outra coisa que é extremamente perigosa e que às vezes é utilizada de uma maneira errada também é da política. Né? A política precisa hoje até das redes sociais para divulgar, mas existe coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque existe coisas que às vezes são maquiadas e existe também ataques pessoais a pessoas que às vezes estão na administração pública ou que são candidatos e que às vezes acabam sendo um tanto quanto exagerados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu creio que a internet, ainda que nos faça e nos dê a possibilidade da gente até debater sobre algumas coisas, não é o fórum, não é o lugar exato para a gente debater, porque quantas amizades, quantas pessoas estão se afastando uma das outras, porque elas estão ali muitas vezes atacando o outro. Agora, é claro, é um lugar também de liberdade, você pode se expressar, mas tem meios de você se expressar, então você precisa se expressar de uma maneira correta. Agora, como que nós podemos usar as redes sociais para a glória de Deus? Antes de nós passarmos a isso, eu vou aqui responder uma pergunta da Juliane. Ela fala assim: como podemos evangelizar usando as redes sociais? Nós vamos falar disso agora nesse ponto aqui. O que que nós podemos fazer? Então, por exemplo, você pensa nas redes sociais. Eu tenho feito lives do projeto Palavra em Foco. Toda terça-feira eu faço às 18 horas, que seria o horário do trabalho que a gente faria lá na capela, a gente faz pelo Facebook. E toda quarta e sexta eu faço através do Instagram uma live dividida. Hoje que eu estou fazendo uma especial para que a gente possa assim conversar sobre esse assunto. E aí é uma maneira de você poder transmitir uma mensagem, transmitir alguma coisa que edifica. Você pode gravar lá também no seu celular, no YouTube ou em outras plataformas, mensagens, sejam elas sermões ou sejam mensagens pequenas, baseados na palavra de Deus, ou até mesmo que sejam motivacionais, mas que não venham ferir a palavra, para que você possa enviar para pessoas. Isso é importante. A gente às vezes lá nos grupos, seja de WhatsApp ou outros grupos, a gente recebe tanta coisa que não presta, coisas que não acrescentam nada, piadinhas de mau gosto, coisas que não trazem edificação. Então você pode enviar mensagens bíblicas, você pode enviar estudos, você pode enviar sermões para as pessoas, você também pode publicar e enviar também versículos.
Existe um aplicativo que é muito interessante, que é a Bíblia YouVersion, né? E ela tem todo um plano de leitura bíblica, e todo dia ela lá tem um versículo, eles fazem uma produção de uma imagem bonita para você poder compartilhar, e aí você pode enviar para alguém, você pode levar uma palavra. Hoje tem aqueles que a gente chamava de devocionário, né? E hoje tem então online também, você pode compartilhar uma mensagem com alguém que você acha importante. E aí, você pode também utilizar dessa ferramenta para aconselhar pessoas. É claro que o aconselhamento, eu não estou trocando aqui o aconselhamento de um pastor presencial por aquele que é online, mas às vezes na hora do desespero, na hora da urgência, às vezes, principalmente nesse tempo de pandemia, você não pode estar presente, você pode aconselhar alguém. Você pode conversar com alguém online. Eu já atendi e já recebi mensagens de pessoas que estavam pensando em suicídio. Eu já recebi e já respondi mensagens de pessoas que estavam num conflito existencial muito grande e que precisavam de ajuda. Então você pode utilizar, nós podemos dizer assim, desses meios para você aconselhar alguém, para orar. Eu já recebi mensagens pelo WhatsApp de pessoas que falam assim: pastor, eu estou muito angustiado, eu preciso de uma oração. E eu vou lá através do WhatsApp ou através de uma ligação e faço uma oração por aquela pessoa. Isso às vezes traz consolo, traz conforto ao coração, porque nem sempre, ou naquele momento da urgência, às vezes você não poderia estar ali presente e você pode mandar uma mensagem de incentivo, uma mensagem de perguntar como que ele está, uma mensagem de bom dia, né? Não simplesmente mandando um monte de figurinha, mas tentando criar um diálogo, né? Porque às vezes a gente pega lá, não estou dizendo que você não possa mandar um emoji para alguém ou mandar uma figurinha para alguém, você pode fazer isso, né? Mas às vezes a gente manda aquilo de forma automática. Tem as pessoas que fazem parte do nosso grupo lá, a gente manda para todo mundo bom dia, boa tarde, boa noite. É claro que alguns, né, se pudesse mandar de madrugada também, mas eles estão dormindo, e aí a gente vê todas essas questões. É legal, mas você poderia começar ali um diálogo com alguém. Às vezes você tem um apreço por aquela pessoa, você tem ali uma amizade por aquela pessoa, e você poderia ali começar um diálogo, perguntar como ela está, desejar a bênção de Deus sobre a vida dela, sobre a sua família. Você poderia dar uma palavra de incentivo. A igreja também pode divulgar os seus trabalhos, os seus projetos. Ela pode, como tem sido feito nesses últimos dias, o culto online. O culto hoje entra dentro da casa das pessoas, e é importante porque você hoje tem a possibilidade de, sem sair da sua casa, assistir um culto em qualquer parte do mundo. E aí a gente vê que isso é importante também. E as igrejas estão aí tendo a oportunidade de, através da internet, das redes sociais, desenvolver um excelente trabalho, né? A gente teve a oportunidade aí, e lá aqui no Instagram, quer dizer, eu já fiz nesse período aí, desde março, do início da pandemia, a gente já fez 36 lives divididas, né? Conversando sobre assuntos que são importantes. Até estou vendo ali um amigo nosso, Marcos Rodrigues, desenhista, ilustrador, ele tem sempre nos acompanhado. A gente fez uma boa amizade, né, a partir desse momento, e aí ele utiliza lá da arte para transmitir uma mensagem, e a gente sempre está ali conversando, batendo um papo, né? Na sexta-feira nós vamos fazer uma live, vamos falar da música, né? A palavra de Deus sendo musicada. Tem muitas coisas, muitos assuntos. Nós falamos da música inspirada, nós falamos de assuntos sobre depressão, sobre suicídio, várias questões que nós podemos utilizar desses instrumentos para entrar na casa das pessoas. E não só isso, as lives, né? E aquilo que você grava fica lá ou na linha do tempo ou lá no IGTV, e você pode lá, né, compartilhar com alguém, você pode mandar para alguém. Algumas dessas lives e algumas dessas mensagens eu também tenho salvo lá no meu canal do YouTube, e você pode ter à disposição para que você possa ouvir e você possa compartilhar. Agora, claro, nós temos que saber como utilizar bem as redes sociais. Nós não podemos usar de qualquer maneira. E para isso é importante, até que às vezes, se você tem alguma dúvida ou você não sabe fazer, procure alguém. Tem muitos profissionais, tem muita gente séria, até evangélica, que trabalha nisso, e você pode ali, né, criar um canal, você pode criar, nós podemos dizer, uma página que sirva para edificar, para divulgar a mensagem do Evangelho. Eu costumo brincar que se Paulo e os apóstolos tivessem a oportunidade
de ter o instrumento que nós temos hoje nas mãos, eles utilizariam a rede social. Certamente, na época de Paulo, ele tinha as cartas, ele mandava as cartas, ele mandava as epístolas. Outros também utilizaram desse mesmo expediente. Mas certamente se ele tivesse outras redes sociais, eu fico imaginando Paulo fazendo uma live. E ele podia fazer uma live. Vou chamar a igreja de Corinto aqui e agora nós vamos conversar. Ou então vamos chamar as igrejas que estão lá na Ásia. E nós vamos fazer uma reunião pelo Zoom. Nós vamos estar ali ou pelo Meet. E nós vamos conversar com a liderança daquelas igrejas. João, né, ao revelar, ao receber o Apocalipse, falando então com as 7 igrejas da Ásia, né? E aí nós vemos ali uma reunião online com a participação de todos os pastores. Por que não? Eu creio que eles utilizariam de forma bem clara cada um desses instrumentos. Então é importante que a gente saiba utilizar bem. Existe muita coisa boa. Claro, existe muita coisa ruim. Tudo no mundo é assim. Deus deu sabedoria. Deus deu na sua criação a possibilidade, nós podemos dizer assim, de o homem ser um ser criativo. Mas o homem também tem coisas que foi para o mal. Então existe muita coisa boa e nós precisamos utilizar do que é bom para que o nome de Deus seja glorificado, porque Deus, na sua graça comum, Ele dá essa sabedoria, Ele dá essa possibilidade do homem poder criar, do homem poder fazer coisas que eu creio que são maravilhosas. Então é importante que você tenha isso em mente. É importante de que você possa, né, verdadeiramente entender que você pode utilizar dos instrumentos também do mundo, né, para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Amém? Isso é muito importante. Você que me ouve, que você possa ter isso em mente. Né? Há muita coisa boa que você pode fazer. E aí, quando a gente tem essa pergunta, como eu falei lá, né, da Juliane, ela fala, como podemos evangelizar usando as redes sociais? Eu dei vários aqui aspectos, mas principalmente é importante que você tenha um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Não um compromisso em querer agradar as pessoas. É claro que nem tudo que nós vamos falar nas redes sociais, que nós vamos falar na internet, né, vai agradar as pessoas, porque nós temos que ter um compromisso com a verdade. Nós não temos que ter um compromisso de sermos populares. Às vezes as pessoas estão ali em busca de seguidores. E para que elas tenham muitos seguidores, às vezes elas têm que falar coisas que vão agradar as pessoas. E a gente como igreja, a gente como pastor, quem é pregador do evangelho, muitas das coisas que nós vamos falar pode ter uma repercussão. Pode gerar uma repercussão. Porque os nossos conceitos são diferentes. E aquilo que nós vamos pregar, muitas vezes pode incomodar muitas pessoas. E existe um outro perigo também. E isso tudo que nós vamos falar fica gravado. E muitas vezes nós podemos ser questionados pelos nossos posicionamentos. Mas aí nós temos também que invocar o direito da livre opinião. Infelizmente isso no Brasil tem sido um problema. Muitas vezes, se você não concorda com uma corrente determinada, quando você tenta expressar a sua opinião, às vezes você é perseguido. Quantas pessoas aí que tentaram expressar a sua opinião estão sendo processadas pelo inquérito lá da fake news. Outros também, às vezes, querem dizer que são contrários a determinadas coisas e, às vezes, são taxados, né? São rotulados de pessoas intolerantes, preconceituosas. E quantas vezes nós vimos que nós, como servos de Deus, às vezes corremos o risco de sermos taxados dessa forma também. É por isso que nós temos que fazer tudo isso com oração, clamando ao Senhor, pedindo a Ele a direção, para que a gente não faça de uma maneira equivocada. Agora, eu creio que as redes sociais, irmãos, elas são uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Isso é muito importante, guarde bem isso que eu estou falando. Né? As redes sociais é um mundo que abre diante de nós e nós temos a possibilidade de assim nós estarmos proclamando o Evangelho. Paulo estava em Corinto no meio de um momento difícil, momento de luta, e Deus fala para ele que ele não desanimasse porque havia muitas pessoas naquela cidade. A mesma coisa, quando nós olhamos para a rede social, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra do Evangelho. E é importante que você tenha em mente o seguinte: você pode utilizar da sua rede social para o bem, para que vidas sejam edificadas,
para que vidas sejam estimuladas, né? E aí nós precisamos de ser essa igreja. A igreja não é simplesmente a instituição, é eu e você. Não adianta, você já viu lá no Facebook ou no Instagram, lá no seu perfil tem escrito assim, cristão ou protestante. Não adianta simplesmente você colocar aquilo e você simplesmente compartilhar coisas que não convêm, imagens que às vezes estão carregadas de palavras que não deveriam sair da sua boca ou não deveriam ser repostadas por você, imagens que às vezes não trazem nenhum tipo de edificação, né? Coisas que muitas vezes agridem as pessoas. Então não adianta você fazer, se você quer edificar, fazer das redes sociais um canal para atacar as pessoas ou estar ali muitas vezes desabafando o que você quer. Pegue o Evangelho, pegue a Jesus, não pegue a você, não fale da sua opinião, fale daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que ela apresenta para cada um de nós. É muito importante que você tenha isso em mente. Agora, as redes sociais é uma forma da igreja ser presente, estar mais próxima das pessoas. E também é uma forma da gente poder contextualizar a mensagem. Agora, eu já estou terminando e eu não vou chegar a 1 hora, eu quero terminar com essa palavra. Eu quero dizer o seguinte, mas isso não isenta a igreja de sair das 4 paredes. Não é porque ela está nas redes sociais, não é porque de repente ela tem utilizado de todas essas ferramentas que isso dá o direito dela se acomodar dentro das 4 paredes, mandando mensagem, imprimindo e publicando os sermões, transmitindo os cultos. Não, ela precisa ser uma igreja que esteja voltada para a cidade, o lugar que ela está. Não só para a cidade, mas para o mundo inteiro, porque muitas pessoas às vezes têm visto isso até num processo de acomodação, e dos dois lados. Se eu uso a rede social, eu não preciso visitar, eu não preciso estar perto das pessoas. Isso é desculpa. Nós precisamos fazer sim. Nós precisamos ir atrás das pessoas. As pessoas contam com o nosso auxílio, elas contam com a nossa assistência pastoral. Mas também o outro lado. Tem pessoas que falam assim, para que eu vou na igreja? Vou nada. Está aqui no conforto do meu lar, no meu sofá, eu não corro o risco de pegar coronavírus, mas depois também eu não preciso sair de casa, e aí eu assisto o culto que eu quero, vou na igreja que eu quero, ninguém me incomoda, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Mas é outra balela também esse tipo de palavra, porque isso só traz enfraquecimento, porque há muitas pessoas também se enfraquecendo espiritualmente em meio a toda essa pandemia, porque eu não tenho que simplesmente assistir um culto por assistir, eu não tenho simplesmente que participar de um trabalho por participar. Eu tenho que entender que eu tenho um compromisso como igreja de Cristo de viver em comunhão com os outros, de fazer a diferença no mundo e de glorificar a Deus com a nossa ação, com os nossos passos, com aquilo que são as nossas atitudes diante da sociedade. E hoje tem muitas igrejas acabando se tornando omissas, indiferentes ao que está acontecendo, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente. E você? Mesmo que não seja, né, uma rede social de uma instituição como a igreja, você pode utilizar também a sua rede social para a glória de Deus. Então pare de desabafar, pare de falar besteira, pare de ficar defendendo político acima de Cristo, porque tem gente que defende político como se ele fosse o Messias prometido, como se ele fosse então aquele que está acima de todo e qualquer julgamento. E não existe político dessa maneira. Todos erram, todos são humanos, todos são suscetíveis a erros. Então é muito importante que você não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo para ficar atacando a instituição igreja ou falando mal do evangelho. Se você tem alguma diferença, procure seu pastor, procure a sua igreja, procure seu irmão e tente resolver. Tente resolver. Mas que você possa também utilizar da sua rede social, fazendo com que, revisando tudo aquilo que você já publicou, tudo aquilo que você fez, tentando, né, purificar a sua rede social, mudar um pouco aquilo que você tem utilizado. Então é muito importante que você possa estar fazendo coisas que possam apontar para Cristo, que possam apontar para o alto e que possam trazer o bem para as pessoas. Então, diante de tudo isso, eu quero mais uma vez agradecer. Eu não sei se tem alguns dos que estão participando mais alguma pergunta. Se você quiser mandar, ainda é o tempo, mas nós já estamos caminhando aí para o fim dessa live. E eu quero dizer mais uma vez que agradeço a sua participação,
Você que não pôde estar presente, se você tomar conhecimento, que você possa compartilhar com alguém, possa enviar para alguém e que nós possamos. Se você tiver alguma sugestão também, nós sempre estamos abertos, né? Mande a nossa sugestão, nos siga nas redes sociais, no Facebook é só você procurar lá, Marcelo José Noronha Xavier, ou no Instagram, você procura lá, né, @MJN Xavier, Marcelo. E você vai me achar, ou também tem o Instagram também do Palavra em Foco, é só você digitar Palavra em Foco, tá lá. Temos o nosso canal também no YouTube, digita lá Palavra em Foco, você vai achar algumas das mensagens que a gente compartilhou, e nós estamos sempre à tua disposição para conversar com você, para dialogar com você, para que você possa ser uma bênção e seja abençoado pelo Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Quero fazer um anúncio. Na sexta-feira nós vamos estar conversando com a banda Congreg. A banda Congreg, ela tem um projeto muito interessante, né, que é musicalizar textos bíblicos. E eles vão estar conversando conosco, então, na sexta-feira, às 20 horas. Né? Na outra semana, né, nós não vamos ter nenhuma live, nem terça, nem quarta, nem sexta. Uma semana que nós vamos dar aí de descanso, nós vamos parar um pouco esses dias, e no dia 20 nós vamos retornar com as nossas lives. E no dia 20 é uma terça-feira, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com o nosso irmão Marcos Herbelim. Ele é um cientista e ele vai falar então sobre essas questões que muitas vezes geram um certo conflito, que é fé e ciência. E nós vamos estar conversando alguma coisa sobre isso, nós vamos estar divulgando essa live e é importante que você possa nos seguir. Que Deus te abençoe, uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela sua